Começamos no condado de Shinin, na mansão Young, onde vemos um homem analisando um bebê recém-nascido. Ele suspira profundamente. Ao seu lado, outro homem pergunta como está a criança. O médico responde que será difícil para o bebê viver além dos 20 anos, devido à sua constituição. Em seguida, nos é revelado que o homem que observa a criança é o patriarca da mansão Young, Young Dain. Ele afirma friamente que aquilo era uma punição dos céus, pois o bebê havia matado a própria mãe durante o parto. O médico, indignado, não acredita no que está ouvindo. Além de dizer isso na frente dele, o patriarca ainda fala dessa forma sobre o próprio filho, que morreria jovem. O médico explica que, em toda a sua vida, nunca viu alguém com o ponto de acupuntura Baihui tão aberto quanto o dessa criança. Ele explica que, quando o ponto Baihui está excessivamente aberto, a pessoa acaba morrendo cedo. As pessoas chamam isso de ascensão divina. Confuso, o patriarca pergunta se a ascensão divina não é algo que apenas taoístas extremamente poderosos realizam ao entrar no reino celestial. O médico responde que isso é bobagem. Em seguida, pergunta se ele já ouviu falar de mestres marciais supremos que utilizam o meridiano superior da cabeça, usando justamente o ponto Baihui. Essa chamada ascensão divina ocorre quando alguém se embriaga demais com a energia da grande natureza, a energia dos céus e da terra, e acaba morrendo por não conseguir suportá-la. O patriarca observa a criança em silêncio, se levanta e afirma que estava certo. Aquilo era, sim, uma punição dos céus. O médico, furioso, pergunta como ele pode se chamar de pai. O patriarca encerra a conversa dizendo que ele já pode ir embora e que o mordomo cuidaria do pagamento. O médico recusa o dinheiro e vai embora. Enquanto caminha para fora da mansão, o médico pensa que, se aquela criança tivesse nascido em seitas não ortodoxas ou facções demoníacas, teria se tornado demônio celestial. Se tivesse nascido no templo Shaolin, seria capaz de usar os 72 métodos de treinamento de elite, talvez até 2 vezes. Mas ele nasceu como uma criança odiada em um lugar como aquele, e provavelmente morrerá jovem, sem conquistar nada, a menos que alcance a iluminação por conta própria. Décadas se passam. Ainda na mansão Young, o patriarca agora bem mais velho fala diante de seus parentes. Ele diz que dedicou a vida inteira ao renascimento do clã desde a morte de seu pai, e se diz orgulhoso porque pelo menos um de seus filhos seguiu os passos do falecido avô e conseguiu entrar na seita Zongnan. Todos os irmãos o parabenizam, e logo levantam seus copos em comemoração. No entanto, um dos filhos percebe que ainda há uma cadeira vazia e comenta que Yonshin ainda não chegou. O pai responde que o mandou permanecer no campo de treinamento, pois seria melhor ele não estar presente em uma ocasião feliz, já que poderia trazer maus presságios. Somos então levados à sala de treinamento, onde Yonshin está em profundo estado de meditação. De repente, sua energia começa a se expandir ao redor do corpo. Ao abrir os olhos, essa energia explode ferozmente para todos os cantos. Após liberar essa força, Yonshin observa a própria mão e pensa que finalmente dominou a arte de movimento do clã Young. Com essa arte, ele pode estimular os músculos com energia e depois comprimi-los, levando seu corpo ao limite máximo. Ele conclui que seu corpo não pode ficar mais forte do que isso e se pergunta se, agora, talvez consiga viver um pouco mais. Ao pensar na arte de movimento, ele se lembra do passado, de quando contou a um de seus irmãos que havia aprimorado a arte marcial exclusiva do clã, quase criando uma nova. O irmão, preocupado, pede que ele não conte isso a ninguém. Porém, ao contar a outro irmão, a reação é oposta. Ele fica furioso, dizendo que Yonshin poderia sofrer um desvio de energia e morrer. Quando tenta contar ao pai, a reação é ainda pior. O patriarca se enfurece, dizendo que Yonshin não tem o direito de alterar artes marciais, já que não é fundador de clã nem nada parecido. Yonshin se afasta em silêncio. Voltando ao presente, ele reflete: um fundador de clã é alguém que cria artes marciais, um fundador de um grupo marcial. Mas ele nunca se viu assim. Ele nunca quis criar nada grandioso. Tudo que sempre quis era viver saudável como uma pessoa normal. De repente, Yonshin percebe uma movimentação estranha do lado de fora. Ele se lembra de que a seita marcial Zongnan visitaria o clã naquele dia, uma das novas grandes seitas do mundo. Ele pensa que gostaria de vê-los pessoalmente. No passado, o patriarca havia proibido Yonshin de aparecer diante de convidados do clã. Mesmo assim, ele decide observar, nem que seja de longe. Todos do clã se reúnem na entrada principal. Logo é anunciado que os mestres marciais da seita Zongnan chegaram. Então, surge uma mulher com orelhas pontudas. Todos ficam chocados. Eles estão, pela primeira vez, vendo pessoalmente uma raça nobre. É explicado que a raça nobre é conhecida nos livros como uma raça misteriosa, capaz de viver para sempre. Os humanos os veem como divindades. Yonshin percebe que a energia dela exala naturalmente do corpo, sem esforço algum. Sem palavras, o patriarca agradece por ela honrar um clã tão humilde com sua visita. A mulher se apresenta como
com uma anciã da seita Zongnan, Yuiushin. Ao saber que uma anciã da raça nobre estava diante dele, o patriarca entra em pânico e pede perdão por não reconhecer uma divindade. A anciã pede calma, dizendo que não veio ostentar status. Ao caminhar para dentro da residência, ela de repente olha para trás. Seus olhos se encontram com os de Yonshin. Ele a cumprimenta respeitosamente, mas ao perceber que seu pai o notou, se retira imediatamente. O patriarca explica que aquele era seu terceiro filho. A anciã comenta que ele parece ser esperto, mas o pai rebate dizendo que se arrepende, pois seu terceiro filho não é educado e é o problemático da família. Mais tarde, Yonshin pega uma espada. Após ver a energia dos mestres da seita Zongnan, ele ganha uma nova perspectiva. Depois de fortalecer o corpo ao máximo, talvez o próximo caminho seja a espada. Enquanto isso, a anciã discute com os outros mestres. Ela diz que aquele local é extremamente rico em energia da terra, o que certamente atrairia a tribo da espada tirana. Um plano de contra-ataque seria ideal, mas isso resultaria no sacrifício do clã Jung. Alguns mestres sugerem atacá-los antes que cruzem os muros, mas a anciã alerta. Dentro da tribo da espada tirana existe o grupo conhecido como os 13 Céus, o mais perigoso de todos. Ela ordena que ninguém baixe a guarda e mantenha a aura da espada sempre afiada. Mesmo assim, ela se pega pensando no garoto que viu mais cedo, dizendo que ele se destacou entre os outros, concluindo que Yonshin é um garoto estranho. Ao anoitecer, Yonshin medita em seu quarto e percebe algo assustador. Seu ponto Baiui está ainda mais aberto que o normal. Mesmo sem meditar por um ano inteiro, focando apenas no treinamento corporal através da arte de movimento do clã, a quantidade de energia passando por sua cabeça aumentou ainda mais. Nesse ritmo, ele calcula que tem menos de 5 anos antes de perder completamente a consciência. Em outras palavras, Yonshin tem menos de 5 anos de vida. Assustado, ele decide sair para caminhar. Ele percebe que, mesmo dominando totalmente a arte do clã, não pode parar por ali. De repente, um arrepio percorre seu corpo. Ao olhar para a residência principal, ele sente uma energia sombria vindo de lá. Yonshin pega sua espada e segue em direção ao local. Quanto mais se aproxima, mais forte fica o cheiro de sangue. O silêncio é absoluto. Ao notar uma formação de armadilhas, ele a atravessa sem hesitar. Então, ele vê a cena horrível. Corpos espalhados pelo chão. O clã inteiro foi massacrado. Nenhum grito pôde ser ouvido, provavelmente por causa da formação. Todos os mortos eram membros do clã Jung. A força do inimigo era esmagadora. Ao virar para o lado, Yonshin vê homens vestidos de preto. Um deles, careca, claros, zomba dele, dizendo que deveria ter se escondido se quisesse viver. O homem avança, concentrando energia na mão para matá-lo. Yonshin percebe, se posiciona, e quando o careca tenta atacá-lo, Yonshin segura seu braço. Sem esforço algum, ele torce o braço completamente. Os inimigos ficam em choque. Eles não esperavam que o careca fosse derrotado com tanta facilidade. Ao perceberem que Yonshin era diferente dos outros, perguntam quem ele é. Yonshin responde calmamente: o terceiro filho deste clã. Yonshin caminha em direção a eles, emanando energia. O careca, furioso por ter perdido de forma humilhante, tenta atacá-lo por trás, mas Yonshin, em um único movimento, corta sua cabeça com a espada, sem nem mesmo lhe dar tempo de reação. Sem perder tempo, Yonshin parte para cima dos inimigos. Com todos ainda surpresos, ele usa a habilidade do texto da origem, com o objetivo de eliminá-los o mais rápido possível. Em sequência, 2 cabeças são decepadas e continua avançando sem parar. Outro homem tem o braço arrancado, enquanto seu companheiro recebe um golpe fatal no pescoço. O caos se espalha em segundos. Yonshin salta à frente, impulsionando o corpo, crava a espada diretamente no coração de mais um adversário. Em questão de segundos, Yonshin havia acabado com 4 inimigos ao mesmo tempo. Yonshin pensa que essa foi sua primeira vez treinando a espada deleitosa, mas agora entendia como ela funcionava. Então alguém comenta que aquilo foi impressionante. Ao olhar para os lados, mais um grupo desconhecido se aproximava. Um homem os liderava e diz para Yonshin não se achar demais, pois aqueles idiotas estavam de guarda baixa. Yonshin apenas os encara, parado. O homem continua. Mesmo assim, foi surpreendente. Como você pode ser tão bom, apesar de jovem? Treinou com a espada deleitosa a vida toda? Yonshin responde perguntando se ele era do culto da chama sangrenta. O homem diz que não, mas que os homens que ele matou eram. Já eles eram parte da tribo da espada tirana. Yonshin começa a pensar por que a tribo da espada tirana e o culto da chama sangrenta, 2 das 13 céus, estavam ali. As 13 céus eram as forças mais cruéis e poderosas de todo o Murim, e tanto a tribo da espada tirana quanto o culto da chama sangrenta, ambos parte dos 13 céus, estavam presentes naquele lugar. Yonshin pergunta que negócios 2 organizações dos 13 céus tinham na mansão Jung. O homem responde que isso não era da conta dele. Yonshin diz ao homem: já que você prefere conversar a atacar,
Você sabe quem eu sou? O homem fica confuso com a pergunta. Yonshin continua. Minha família pertence à Fortaleza Desolada, a maior seita secundária de Morin. Se você me matar, mesmo sendo da tribo da Espada Tirana, isso vai te trazer problemas. Não acha? Mas antes que a conversa pudesse continuar, uma explosão ocorre, destruindo tudo ao redor. Um homem é arremessado com a explosão. Yonshin o reconhece. Era um dos guerreiros da seita Zondna. Em seguida, uma figura desce dos céus. Era a anciã Io, da seita Zondna. Ela, conhecida como a deusa da espada, estar em tal estado, quem seria o inimigo? No instante seguinte, uma pressão sufocante toma o ambiente. Um homem surge no ar, envolto por uma energia sombria, e desce ao chão. Yonshin se pergunta quem era aquele homem. Um homem misterioso, sem quaisquer ferimentos visíveis. Ele olha diretamente para Yonshin. Yonshin sente tontura apenas por fazer contato visual com ele. Todos os homens presentes se ajoelham e o chamam de líder da tribo. Então Yonshin entende. Aquele homem era o líder da tribo da Espada Tirana. O homem que reina sobre a tribo da Espada Tirana, considerado um prenúncio de desastres. Mas por que um homem considerado igual a um patriarca de uma das 9 grandes seitas estaria em um lugar como aquele? Ao analisar a situação, Yonshin chega a uma conclusão inevitável. Não importa o que façamos, estamos todos condenados. Então, por que não testar a si mesmo? Yonshin concentra sua energia e avança sem hesitar. Uma pausa pela coragem do homem. O homem ao lado do líder da seita tenta reagir, mas Yonshin é mais rápido e o perfura no peito. Tanto a anciã quanto o líder tirano ficam impressionados. Até mesmo eu fiquei. Yonshin olha fixamente para o líder tirano e pergunta: você ainda pode me matar, mesmo depois disso? Os subordinados se preparam para atacar Yonshin. Porém, o líder tirano manda que parem. Ele observa Yonshin com atenção e diz: seu espírito supera o de todos aqui juntos. Todos ficam em choque. O líder tirano diz que deixará Yonshin viver. Yonshin responde: quer dizer que você não pode me matar. Ao retirar a espada do cadáver no chão, Yonshin continua: sou o único neto do antigo líder do Esquadrão da Espada Divina da Fortaleza Desolada. A anciã se espanta à distância. Yonshin era neto do antigo líder do Esquadrão da Espada Divina, o mais forte de toda a Fortaleza Desolada. Criada pela família imperial para conter conspirações em Morin, a Fortaleza Desolada não era um inimigo qualquer. Ainda assim, diz o líder, essa não é a razão por eu deixá-lo sair vivo daqui. Eu gostei de você. Sua índole e seu espírito são o que um grande artista marcial de Jianghu precisa. Se não tivesse ligação com a Fortaleza Desolada, eu o teria aceitado como discípulo. Todos ficam completamente em choque com as palavras do líder tirano. O líder crava sua espada no chão e diz que lhe dá um dia para sair dali, e que não permitirá que nenhuma seita ou clã pise naquelas terras. O líder e seus subordinados se viram para ir embora. Após alguns passos, ele para e olha por cima do ombro. O líder diz: estarei sempre disposto a enfrentá-lo. Quando estiver pronto para se vingar, venha me procurar. E então vai embora. Yonshin observa partir, sem poder fazer nada. Agora, ele tem ainda mais motivos para ficar mais forte. Dentro do salão, Yonshin olha para o chão e vê seu pai coberto de sangue. O local está completamente destruído. Ele diz ao pai que está ali, segurando suas mãos. O pai pergunta como Yonshin se tornou tão forte. Yonshin responde que aquela era a arte de movimento do clã Jung, uma técnica que ele próprio criou e dominou. Surpreso e confuso, o pai se lembra do passado, de quando Yonshin lhe contou que estava tentando criar uma técnica marcial usando as técnicas de cultivo do clã. Na época, ele não escutou e o desprezou por isso. Ao recordar esse momento, o pai pergunta se aquela era a técnica marcial mencionada antes. Yonshin confirma. Já à beira da morte, o patriarca diz que entende. Ele começa a chorar e admite o quanto foi ignorante e tolo. Reconhece que seu terceiro filho criou a arte sagrada do clã Jung. Ao olhar para Yonshin, afirma que ele possui as qualidades de um fundador. Yonshin apenas observa em silêncio. Em suas últimas palavras, o patriarca diz que Yonshin é seu filho e, assim, parte deste mundo. Yonshin se levanta. Restam apenas ele, seu segundo irmão e sua sobrinha. Ele pergunta ao mordomo-chefe como a menina está. O mordomo explica que bloquearam seu ponto de acupuntura para nocauteá-la e escondê-la dos assassinos. Yonshin compreende a situação e pede ao irmão que crie a sobrinha na seita Zongna, explicando que ela possui uma afinidade excepcional com os 5 elementos e que, sem dúvida, será aceita. O irmão pergunta o que Yonshin pretende fazer. Ele responde apenas que cuidará de si mesmo. A anciã da seita Zongna aparece e chama por Yonshin. Ela diz que está de partida, pois o líder da tribo da Espada Tirana se envolveu no conflito e isso precisa ser relatado à seita com urgência. Em seguida, pergunta se Yonshin pretende ir para a Fortaleza Desolada, onde vive a família de sua mãe. Yonshin confirma. Diz que não há outro lugar para onde possa ir se quiser se tornar mais forte. A anciã então propõe que ele volte com ela para a seita Zongna e afirma que poderia recomendá-lo para se tornar discípulo direto do líder da seita, deixando os guerreiros ao redor em choque. Yonshin questiona se realmente poderia se tornar discípulo do líder da seita. A anciã responde que, no caso dele, isso seria possível.
Yonshin reflete. Como discípulo direto do líder da seita Zongnan, ele poderia aprender a arte sagrada absoluta. Além disso, o líder da seita é um dos poucos grandes mestres marciais entre os 10 melhores espadachins do mundo. Mesmo assim, Yonshin diz que jamais esquecerá a gentileza demonstrada, mas que precisa recusar a oferta. A anciã suspira e diz para que ele não se preocupe. Afirma que apenas desejava alguém talentoso como Yonshin e comenta que o líder da tribo da espada tirana provavelmente pensou o mesmo. Yonshin pede perdão. A anciã responde que está tudo bem e diz que as portas da seita Zongnan estarão sempre abertas para ele, pedindo que não se esqueça disso. Yonshin então faz uma pergunta. Ele diz saber que a anciã é uma das mais velhas entre as raças nobres e pergunta se ela conhece o método para obter o fruto da árvore do mundo. Surpresa, a anciã confirma que se trata do fruto protegido pelo líder da fortaleza desolada, reconhecido pelo imperador como rei. Disse que o fruto concede vida eterna e juventude àqueles que o consomem, sendo um verdadeiro tesouro dos céus. Yonshin pensa que ganharia mais tempo de vida em sua curta existência se pudesse obtê-lo. A anciã responde que ainda não viveu nem metade de sua vida e, por isso, não tem autoridade sobre a árvore do mundo. Tudo o que sabe é que o líder da fortaleza desolada pode conceder o fruto a outras pessoas. Yonshin conclui que deve ir até a fortaleza desolada. A anciã o alerta de que não será fácil, pois se trata de um item sagrado, mesmo entre a nobreza. Yonshin afirma que não conhece outro caminho e que não tem escolha. Diz que se tornará líder do Esquadrão da Espada Divina e realizará grandes feitos. A anciã diz que torcerá por ele de longe, informa que partirá primeiro para levar as atualizações à seita e que os guerreiros ajudarão a limpar o local. Em seguida, parte. Ao amanhecer, Yonshin agradece aos guerreiros pela ajuda. Eles dizem que não é necessário e afirmam que também tiveram participação naquela tragédia. Seu irmão se aproxima e diz que um pedido de desculpas não é suficiente para cobrir tudo o que aconteceu no clã Jung. Mesmo assim, afirma que, quando se encontrarem novamente, tentará ser um bom irmão mais velho e espera que Yonshin sobreviva. Yonshin responde que, embora o irmão esteja aprendendo artes marciais da seita Zongnan um pouco mais tarde, ele é excepcional em sua visão. Diz que ele deve treinar como se sua vida dependesse disso e pede que proteja sua sobrinha. Yonshin pergunta ao mordomo-chefe para onde ele irá. O mordomo explica que existem pequenos ramos do clã Jung espalhados por Nanya e que, enquanto a linhagem ainda existir, ele cuidará dos bens restantes do clã. Yonshin diz que, como todos sabem, seguirá para a fortaleza desolada e espera que possam se encontrar novamente. O mordomo concorda e o chama de mestre Yonshin. Yonshin deseja que ele tenha uma vida confortável e que cuide de si. O mordomo fica sem palavras. Enquanto segue seu caminho, o mordomo-chefe se pergunta se algum outro descendente do clã Jung já disse a desde que ele foi acolhido pelo patriarca anterior. Algum tempo depois, a história se desloca para Xianjian. Yonshin sobe as escadas de uma estalagem, senta-se à mesa e diz que finalmente chegou. No mesmo instante, houve pessoas comentando sobre como a fortaleza desolada é incrível. Artistas marciais de todas as planícies centrais se reúnem ali com grandes sonhos. Eles falam sobre o caos nos restaurantes, causado pelos candidatos ao teste de admissão. Yonshin descobre que existe um teste de entrada na fortaleza desolada, algo que ele não sabia. De repente, um homem se aproxima e pergunta se Yonshin também veio participar do teste. Eles se encaram por um momento. Yonshin pergunta quem ele é. O homem fica envergonhado por não ter se apresentado antes e diz que ficou impressionado por ver um desafiante mais jovem. Ele se apresenta como Eon Vonshan, vindo de Shanxi, um lugar distante. Yonshin se apresenta como alguém do condado de Xine. Eon comenta que não é perto e que a jornada até ali deve ter sido fácil para Yonshin. Em seguida, relata que precisou lutar contra bandidos da Floresta Verde e nadar contra piratas da Fortaleza Pirata, dizendo que as artes marciais aquáticas deles eram brutais. Yonshin se recorda de sua própria jornada, na qual enfrentou alguns bandidos que sequer conseguiam ver sua espada se mover. Tudo terminou rapidamente, o que o faz concluir que sua viagem foi realmente fácil. Eon pergunta se eles podem se tornar amigos e compartilhar informações sobre o teste. Yonshin pergunta se realmente existe um teste. Eon se surpreende e diz que isso é bem conhecido. Explica que a fortaleza desolada é diferente dos grupos marciais comuns. Assim como quem deseja se tornar funcionário público precisa dominar artes marciais e literatura, há um teste específico para entrar na fortaleza. Yonshin entende que isso explica o grande número de pessoas reunidas na cidade. Eon diz que, independentemente da base que alguém possua, ao entrar na fortaleza desolada, oportunidades e ensinamentos são oferecidos. Por isso, tantos artistas marciais correm para lá. Ele comenta que inúmeras pessoas aprenderam diversas artes marciais apenas para tentar passar no teste.
Yonshin pensa que a Fortaleza Desolada é o grupo de artes marciais mais forte do mundo, um lugar capaz de fazer o coração de qualquer artista marcial acelerar. Dizem que, se alguém quiser enfrentar o mundo com apenas uma arma, deve ir para a Fortaleza Desolada. Como a família imperial que governa as planícies centrais tenta controlar os grupos marciais, todos os elixires e artes marciais avançadas do mundo acabam reunidos ali. Eon então sugere que façam o teste juntos no dia seguinte. Yonshin concorda sem hesitar, deixando Eon ainda mais surpreso, que comenta o quanto ele parece tranquilo. Yonshin pensa que está satisfeito em poder entrar, desde que passe no teste. Ele não queria pedir ajuda à família de sua mãe, pois não sabia onde moravam nem como eram. Horas depois, Yonshin e Eon se encontram diante da Fortaleza Desolada. Yonshin avança em direção à fortaleza,